Beleza, gente? Questão 9 aqui na nossa prova da Escola Naval 2017-2018. Sejam G e F funções reais, determine a área da região limitada pelo eixo Y, por g de x igual a função e pela assíntota da função tal. Assinale a opção correta. Vocês vão ver que o nosso maior problema de longe vai ser achar essa assíntota. Tá? Vai ser um slide só para isso, depois vai ser um slide bem menor. Mas a ideia, gente, é o seguinte. Ele dá, a princípio, todo o esquema de uma integração, mas no fim das contas você vai ver que você nem precisa fazer essa integração, não. Basta você montar a figura bonitinho. Então, para a gente achar a assíntota do f de x, isso é método, tá? Isso não cabe muito eu explicar, mas é o método. Você achar a assíntota de uma função, dado que ela tem essa assíntota, né? Você descobre se ela tem ou não ao longo do desenvolvimento disso aqui. Para você achar essa assíntota, você tem que fazer dois limites. Porque a sua reta, ela fatalmente vai ser uma reta do tipo y é igual a x mais b. Um limite é para você achar o a e o outro limite é para você achar o b. Ok? Então, para achar o a, você faz esse limite aqui, ó. Limite quando x tende a mais infinito de f de x sobre x. Tá? Por conta disso, como o f de x é esse cara daqui, ó, você tem que esse limite é igual a isso, beleza? E aí você pode botar esse x para dentro dessa raiz cúbica aqui, de forma que você fica com o limite, quando x tende a infinito, da raiz cúbica de... Quando esse x entra dentro da raiz cúbica, ele entra como x ao cubo. Então fica x ao cubo sobre x ao cubo, que é 1, menos x ao quadrado sobre x ao cubo, que é 1 sobre x. E aí o limite disso, quando x tende a infinito, veja, quando x tende a infinito, 1 sobre x vai tender a zero. Então isso aqui tudo, aqui dentro, vai tender a 1 menos zero. Então vai tender a raiz cúbica de 1, que é 1. Ok? Então esse limite aqui é tranquilo. Limite tranquilo, tranquilinho. Nada muito mirabolante. Chegamos que ele vale 1. Então é uma reta do tipo y é igual a x mais alguma coisa. E aí que vem o problema, que o segundo limite para a gente achar o coeficiente linear, né, dessa nossa reta é dado pelo limite quando x tende a mais infinito de f de x menos x. E aqui que vai vir o problema. Isso daqui fica com essa cara. Casanova, não entendi. Esse aqui é o f de x, beleza? É o que está no enunciado. E quem é esse cara aqui? Bom, x eu só escrevi de um jeito diferenciado. Raiz cúbica de x ao cubo. Mas é coerente, né? Tá, beleza, é coerente. Mas por que você fez isso? Então, porque eu vou fazer esse limite de um jeito que acho que vai ficar mais visível se eu botar dessa forma o x, tá? Que basicamente vai ser o seguinte. Você vai pensar, pô, esse cara aqui, ele é feio. Mas ele ao cubo é bonito. A mesma coisa para esse cara. Esse aqui é até normal, ele também é bonito. Mas ele ao cubo não me traz problema. Então você vai pensar esse termo todo aqui como um a menos b. E você vai tentar escrever a ao cubo menos b ao cubo. Aquela formuleta lá, a ao cubo menos b ao cubo é igual a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Lembra disso? Se não lembra, produtos notáveis de faturação. Isso que a gente vai usar aqui. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por um cara gigante, que é esse cara aqui, ó. Calma, não desiste de mim, por favor. Para e analise esse cara para ver se você entende. Esse primeiro termo era o que já estava aqui, beleza. Esse segundo termo é exatamente o que eu falei. A menos b ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. E embaixo, exatamente a mesma coisa que está em cima, porque, né, só multipliquei pela mesma coisa em cima e embaixo. Tá bom? Então, para e vê se está batendo. Lembra disso que eu falei, produtos notáveis de faturação. E aí, isso daqui em cima, óbvio, eu fiz para que acontecesse isso, vai ficar a ao cubo menos b ao cubo. Só que a ao cubo é esse cara e b ao cubo é esse cara. E embaixo eu não mexi, deixei do jeito que está. E aí esse cara em cima, obviamente, é bonito, né? E aí que vem
a parada que vocês podem me questionar assim, mas não, vocês vão pegar, mas vocês vão ficar tipo assim, ah, não pensaria isso. Que é o seguinte, nesse momento você usa aquele fato de que, pô, o x ao cubo é quem manda dentro dessa raiz aqui, entende? Tipo, quando x tende a infinito, x ao cubo menos x ao quadrado vai acompanhar o x ao cubo, sabe? Porque o x ao cubo é muito maior do que o x ao quadrado. Então você já está. É porque o limite ele é uma aproximação, essa que é a verdade. Então a gente já faz essa pequena aproximação agora, para facilitar a nossa vida. Porque aí, ao invés de x ao cubo menos x ao quadrado, você fica só com x ao cubo. Tanto aqui quanto aqui, tá? E aí, em cima, não tem mistério, é menos x ao quadrado. E embaixo você faz essa coisa que é permitida, tá? Isso está certo. Não é gambiarra, não. De forma que você fica com uma coisa que dá para você resolver. No caso, você fica com menos x ao quadrado, olha só, dividido por x ao quadrado, mais x ao quadrado, mais x ao quadrado. Isso daqui claramente dá menos um terço. Então esse limite eu acho ele mais difícil. Ah, Casanova, tem outro jeito de fazer? Claro que tem. Eu tentei até fazer por L'Hopital, esbocei algumas coisas, mas eu vi que ia dar muita conta e tal. Eu achei realmente esse método mais, sei lá, melhor. Não sei dizer. Mas é limite, cara. Limite muito dificilmente tem só um jeito de você fazer. Normalmente tem pelo menos dois. Então, fato é que a questão queria que a gente achasse essa assíntota e queria que a gente usasse ela. Então é isso que a gente vai fazer. A gente achou coeficiente angular 1 e coeficiente linear menos um terço. Vamos usar isso. Aí eu só deixei anotado aqui. E aí, dado que a gente tem isso, eu posso fazer de fato o que ele me pediu, que é a área de uma região limitada por uma função modular e essa reta, que é uma função também. Então, a reta assíntota, só para oficializar, é dada por y igual a x menos um terço. Agora que eu tenho a equação da assíntota, eu vou montar a figura. Olha que bonitinho. Repara o seguinte, essa linha, essas duas linhas, né, azuis, são justamente a função modular. E essa linha vermelha aqui, laranja, não sei, é essa reta aqui, essa assíntota. Tá? Eu não desenhei a função f de x porque não precisa. Mas se eu desenhasse, né, vocês iam ver que realmente ela é assíntota. Só para, né? Aí, só para dar nome aos pontos, esse cara é o ponto 0,1, né? Ah, Casanova, como é que você sabe? Joga x igual a zero aqui no g de x. Você obtém menos módulo de menos 3, que é menos 3, mais 4, dá 1. Então, ponto 0,1 aqui. Esse outro ponto é 0 menos um terço. Casanova, como você obteve? Faz x igual a zero aqui e você obtém y igual a menos um terço. Só isso. Aí aquele ponto ali lá em cima é 3, 4. Ah, Casanova, como é que você sabe disso? Gente, calma. Se você analisar aqui, o valor máximo que essa função adquire é 4, né? Porque é menos um módulo, que é sempre uma coisa maior ou igual a zero, mais 4. Então, para essa função obter valor máximo, é o próprio 4. Porque esse cara aqui vai ser sempre negativo. Porque o módulo é sempre positivo ou zero, né? Esse cara vai ser sempre negativo ou zero. Enfim. É justamente quando ele é zero, o seu g é máximo. Então é exatamente no ponto em que g de x é 4. E o g de x é 4 quando o x é 3, que aí zera esse módulo aqui. Tá? Então é o ponto 3, 4. Eu não escrevi isso porque eu sabia que eu poderia explicar e tudo mais. E o último ponto de interesse aqui é esse cara aqui. Ah, Casanova, beleza, como que eu acho esse negócio? É só você fazer a interseção desse cara, dessa reta, com essa função g de x aqui. Tá? Se você fizer, você vê que você chega exatamente nesse ponto. Ah, Casanova, mas como que eu chego, como que eu faço essa interseção? Você tem que analisar que essa interseção vai acontecer justamente com o módulo já fazendo nesse sentido. Não vai estar. Porque aqui, se você reparar bem, ele está numa reta que é paralela a essa. Percebe? Por que isso? Porque quando o x é menor do que 3,
Esse cara aqui fica negativo, então o módulo dele tem que inverter. Então você fica com menos 3 menos menos x mais 4. Então você fica com x mais 1. Então essa função aqui, ela se divide em duas retas. A primeira reta é x mais 1. E a reta x mais 1 é paralela a essa. Então, certamente, a interseção dessas duas funções vai acontecer depois desse ponto de máximo aqui. Entenderam? Tem muita coisa que eu não escrevi, mas é só porque estou indicando para vocês. E aí, quando você faz, né, o x menos 3 ser positivo, você fica com menos x mais 3 mais 4. Fica com a reta menos x mais 7. E essa reta menos x mais 7, você faz a interseção com o x menos 1/3 e acha esse ponto. Beleza? Feito isso, achado esses 4 pontos de interesse aqui e feito todos esses comentários de que essa reta é paralela a essa reta é perpendicular a essa, porque é sempre assim na função modular, e você pode ver também pelo próprio produto dos coeficientes angulares. Enfim, feito isso, a gente obtém uma figura que é um quadrilátero. Como que eu vou calcular a área desse quadrilátero? Eu poderia pensar em integração e tudo mais, mas, pô, vamos, né, vamos ser amigo da gente mesmo, sabe? É um jeito muito mais fácil, pelo menos eu acho. Divide isso aqui em dois triângulos, cara. Tu não tem os pontos já? Tu não sabe fazer a área de triângulo lá da geometria analítica? Então pronto. Faz a área desse triângulo aqui e faz a área desse triângulo aqui. Simples, né? A área desse primeiro triângulo é o 1/2 do módulo desse determinante. Aí esse determinante aqui você calcula, depois faz módulo dele e divide por 2. A mesma coisa, repara, 0,1, 0 menos 1/3 e 3, 4. São exatamente os pontos. O outro triângulo vai estar associado a um determinante dado por isso aqui. 11/3, 10/3, 0 menos 1/3, 3, 4. Beleza. E aí, como eu falei, a área total vai ser 1/2 do módulo de A mais 1/2 do módulo de B. 1/2 do módulo de A mais 1/2 do módulo de B é 1/2 de... E aí você faz essa conta do determinante. 1/2 do módulo de 4 mais 1/2 do módulo de menos 44 sobre 9. De novo, fazendo a conta. Você vê que essa questão ela evoca uma cacetada de coisas. A gente trabalhou limite, dois limites. A gente montou a figura, aí começou uma vibe geometria analítica e caiu num determinante. Tudo bem, esse determinante está associado diretamente com a geometria analítica, mas enfim. É uma questão muito ampla, muito completa, né? Isso pode ser bom ou ruim, dependendo do seu ponto de vista. Mas fato é que isso daqui dá meio de 4, que é 2, e meio de 44 sobre 9, que é 22 sobre 9. Isso aqui dá 2 mais 22 sobre 9, que quando você faz a conta com calma, você obtém 40 sobre 9. 40 sobre 9, letra B de babuíno. Então, beleza? Questão difícil. Questão bem difícil. Como todas essa prova, a maioria pelo menos são bem difíceis. Eu tô vendo aqui que vai dar um bom tempo de vídeo, então, pois é. Então é isso, espero que vocês tenham entendido, tenha melhorado alguma coisa para vocês essa resolução em vídeo e vamos para a próxima.